Uma dúvida que um empreendedor digital tem é se ele deve largar tudo, que nesse caso aí seria o emprego que ele tem, e dedicar-se exclusivamente para o empreendimento digital dele. Bem, isso é muito comum por uma série de fatores. Uma delas é que a pessoa começa a ficar encantada com toda essa questão disponível para você em relação ao empreendimento digital. Como, por exemplo, a disponibilidade de você poder trabalhar onde você quiser, o horário que você quiser, dedicar mais tempo para a família, ganhar milhares e milhares de reais. Aí ele começa a olhar para a sua atividade atual e começa a fazer as contas. Mas eu não ganho muito no que eu faço hoje. Esse que eu não ganho muito ainda toma muito meu tempo. Aí eu tenho que dividir o meu tempo com o empreendimento digital. Aí a questão a encruzilhada da decisão devo largar tudo e me dedicar exclusivamente ao empreendimento digital? Pois bem, então eu quero dizer para você, primeiramente, que essa é uma decisão pessoal. Então eu não estou aqui com o objetivo de tomar a decisão para você. Eu não estou aqui para poder dizer o que você deve fazer, não é isso. O que eu quero dizer para você é que você, com elementos, você pode tomar uma decisão mais acertada. Decisão essa que pode, inclusive, influenciar a sua própria vida pessoal e a sua própria família, tá? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração: até que ponto você consegue conciliar as duas coisas? Por exemplo, hoje, no seu emprego atual, você consegue conciliar a sua atividade digital, trabalhando um pouco mais, talvez à noite, mas se dedicando paralelamente a essa atividade? Se você consegue conciliar por um bom tempo, é importante que você vai firmando-se no mercado digital, para que quando você estiver bem amadurecido, quando você tiver conhecimento necessário para poder ter um fluxo de vendas, quando você tiver uma lista de e-mails para que você possa então promover produtos que vão te ajudar a você ter um fluxo de vendas, enfim, quando você estiver bem preparado para isso, aí você pode já preparar-se para deixar o seu emprego. No primeiro momento, você simplesmente tomar uma decisão, simplesmente pelo fato de que você foi influenciado por todo esse glamour que existe em relação a esse mercado, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Porque para quem está começando, não é tão fácil assim. O empreendimento digital é como qualquer outro empreendimento. Não é porque uma pessoa que você viu, que conseguiu fazer, por exemplo, lá 6 dígitos no lançamento de um produto, que você vai conseguir fazer 6 dígitos também. Não é porque você olha lá no Hotmart e você vê que existem produtos que são os produtos mais vendidos, que esses produtos eles estão como mais vendidos já há meses ou até mais de um ano, que você também vai conseguir ter um produto que vai ter também o mesmo sucesso. Existem alguns aspectos que influenciam essas pessoas que tiveram muito sucesso. Um deles é até a própria sorte. A própria sorte no sentido de quê? De ter conseguido colocar um produto no mercado que teve uma aceitação e que atendeu uma necessidade que muitas vezes sequer ele sabia que aquele produto atendia aquela necessidade. Eu tenho, por exemplo, um produto que ele atende uma necessidade específica e que ele é o meu produto mais vendido. Por que que isso acabou surgindo? É claro que teve por trás disso tudo uma visão empreendedora. Então esse termo sorte é uma coisa um pouco relativa, né? Mas eu também contei com a sorte de ter acertado um nicho, de ter acertado com um produto que me dá uma boa rentabilidade e que não me dá mais trabalho e que continua gerando vendas para mim. Então, em relação aos produtos no mercado, nem sempre você consegue contar com todos esses aspectos que podem dar o sucesso imediato. Então você precisa ir testando o mercado, você precisa ir se consolidando. Dentro do mercado digital, existem outros fatores que fogem do nosso controle, como por exemplo a própria geração de tráfego hoje. Você, para gerar tráfego, muitas vezes você vai ter que comprar esse tráfego. E comprando esse tráfego, você depende de coisas que não estão na sua mão. Você depende de empresas que controlam esse tráfego, que controlam a sua possibilidade de trazer tráfego para as vendas do seu produto. Então, se o Facebook muda as regras dele lá, pode ser que as suas vendas caem de repente. Se o Google muda as regras do Google AdWords, de repente pode ser que as suas vendas caem. Então, ou seja, você precisa estar mais consolidado para tomar uma decisão acertada. Um outro fator que eu gostaria que você pensasse muito bem é quais são as pessoas que dependem de você.
Se você é um solteiro, você ainda é um jovem, você ainda pode arriscar mais dentro do mercado, dentro de uma carreira. Você concorda que você tem mais possibilidades do que uma pessoa que é casada, que tem uma família, que tem uma esposa, que de repente a esposa sequer trabalha, que tem às vezes filhos para sustentar, que tem compromissos assumidos ou até mesmo que está até mesmo endividado? Você concorda que essa pessoa tem uma situação completamente diferente da outra pessoa que ainda é um jovem, que está naquelas características que eu acabei de citar? Pois bem, a decisão de largar imediatamente ou não vai depender de cada situação, de pessoa para pessoa. Essa semana mesmo eu estava conversando com um colega no mercado digital que ele resolveu fazer isso. Ele resolveu largar tudo que ele estava fazendo para se dedicar exclusivamente ao mercado digital. E ele tem uma empresa, que ele acabou passando essa empresa para os seus sócios, e ele contou lá com o valor que ele vai receber da empresa lá, ele tem X tempo para sustentar-se, para que ele possa então se manter até conseguir alavancar as vendas. Bem, o que ele fez é uma aposta. O fato de ele ter lá derrubado as pontes daquela passagem que ele fez, ele não tem mais como voltar atrás. Isso também dá para ele um ímpeto maior, dá para ele uma força maior, dá para ele uma necessidade maior de buscar resultado. Mas isso por si só não significa que você vai ter resultado. Eu conheço pessoas que mantêm duas atividades e que possuem bons resultados. O que depende muitas vezes não é simplesmente o fato de você passar exclusivamente para o mercado digital, mas o fato de você conseguir entender toda essa metodologia do mercado, você se preparar para saber vender, você saber como gerar tráfego, você saber como gerar negociações. Se você for produtor, você ter capacidade de gerar novos produtos para o seu negócio, você ter capacidade de recrutar afiliados, enfim, alguns aspectos que estão envolvidos com sucesso, que inclusive eu cito dentro desse curso aqui. Por isso, muita cautela em relação a essa decisão. Tome a decisão em conjunto com pessoas que vão ser influenciadas diretamente por ela. Escuta pessoas também de fora, mas muito cuidado com a opinião dessas pessoas, porque por não conhecer o que você vai fazer, elas também muitas vezes não vão entender como é que funciona esse negócio todo, e vão dizer assim, mas você vai largar tudo para poder ser um empreendedor digital? Peraí, você está ficando louco? Veja bem, as pessoas muitas vezes não entendem o que é ser um empreendedor digital, não entendem o que é ser um afiliado. Então essas pessoas também vai ser difícil de elas darem uma opinião para você. Então eu diria que essa decisão tem que ser estudada caso a caso. E com plena certeza, com uma decisão mais consciente, com mais estudo, você vai ter condições de tomar uma decisão mais correta e, consequentemente, ter melhores resultados, tá bom? Muito sucesso para você!